Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência ao nosso curso de Direito do Consumidor. Nesse vídeo, nós vamos analisar a responsabilidade do comerciante. Não saia daí, que eu volto já já. Muito bem, meus amigos, então nós estamos ainda analisando o regime de responsabilidade pelo fato do produto. No vídeo anterior, nós analisamos os pressupostos da responsabilidade, já analisamos, quem são as pessoas que respondem por um eventual defeito no produto e agora nós vamos analisar, ainda dentro da responsabilidade pelo fato do produto, nós vamos analisar a responsabilidade do comerciante, ok? O tema, ele é alicerçado, ele é disciplinado pelo artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, o artigo 13 traz aquelas hipóteses em que o comerciante responderá pelo fato do produto. Existe uma divergência doutrinária, acerca dessa natureza da responsabilidade do comerciante. Para a doutrina majoritária, a responsabilidade do comerciante seria uma responsabilidade subsidiária, ok? Então, para a doutrina consumerista majoritária, o comerciante, ele somente seria responsabilizado nos casos de defeito do produto quando aqueles sujeitos previstos pelo artigo 12 do CDC não puderem responder, ok? Ou não tiverem como responder. Esses sujeitos, do artigo 12, nós já analisamos em vídeos passados. Então nós temos o fabricante, nós temos o importador, enfim. Então a doutrina majoritária, ela entende que o comerciante responde apenas de forma subsidiária. E o que nós vamos ver agora são os casos, as hipóteses que autorizam essa responsabilidade do comerciante. E para isso, é claro, eu vou chamar a nossa boa e velha lousa. Muito bem, meus amigos, então nós estamos tratando aqui sobre a responsabilidade do comerciante. Tudo bem? Responsabilidade do comerciante é o tema desse vídeo. O assunto, ele vem previsto no artigo 13 do CDC. E conforme eu disse, para a doutrina majoritária, a responsabilidade do comerciante seria subsidiária. Como assim, professor, subsidiária? Subsidiária porque primeiro o consumidor deverá demandar contra os sujeitos previstos no artigo 12. Lembra dos sujeitos lá previstos no artigo 12? Nós já analisamos. Fabricante, produtor, construtor, importador, tudo bem? Então, primeiro o consumidor, ele deve demandar contra os sujeitos do artigo 12, ok? Agora, se presente uma hipótese contida no artigo 13, aí sim o comerciante poderia ser responsabilizado de forma subsidiária. Então, essa responsabilidade do comerciante, além de natureza subsidiária, ela só pode existir em algumas hipóteses. Tudo bem? Que são as hipóteses elencadas pelo artigo 13 e que nós vamos estudar agora. Tudo bem? Então lembre-se disso, responsabilidade do comerciante é subsidiária só quando eu não conseguir demandar contra os sujeitos do artigo 12
e, além de subsidiária, precisa estar presente uma das hipóteses do artigo 13. Começando então com a análise dessas hipóteses, né? A hipótese contida no inciso 1 é a hipótese que diz respeito ao produto anônimo. Produto anônimo, ou seja, é aquele produto que eu não consigo identificar quem é o seu produtor. Então é muito comum essa situação quando eu vou comprar verduras, legumes nos supermercados. Então eu vou lá comprar salada, né? Vou comprar tomate, batata, alface, cebola. E aí eu vou no mercado, vejo os legumes, as verduras ali expostos, né? Eu não sei quem é o produtor. Eu não sei quem foi ali a pessoa que produziu, que colocou aqueles produtos no mercado de consumo. Às vezes não tem, né? Qual é a fazenda, qual é a horta de procedência daqueles produtos. Então, nessa situação, eu tenho um produto anônimo. Eu não sei quem foi o produtor. Então, aí, nessa primeira hipótese, eu posso responsabilizar o comerciante. Ok? No segundo inciso, segunda hipótese de responsabilidade do comerciante, né? Eu tenho o caso em que o produto ele foi mal identificado. O produto ele foi mal identificado, tá? Que é uma hipótese, digamos assim, né, semelhante à hipótese anterior, tá? É que na hipótese do produto anônimo, eu não consigo identificar o fabricante, o construtor, o produtor, né? Na hipótese do inciso 2, o produto ele foi colocado no mercado de consumo sem a identificação clara do fabricante, produtor ou construtor. Tudo bem? Então a gente chama de produto mal identificado, tá? E a terceira hipótese, trazida pelo artigo 13, é o caso da má conservação do produto. Má conservação do produto. Então, o produto ele foi conservado indevidamente. Algo muito comum quando eu tenho produtos perecíveis, né? Derivados do leite, por exemplo. Então, o produto ele foi colocado ali num refrigerador e o refrigerador estava estragado ou o refrigerador estava ali com uma temperatura que não era a temperatura adequada e o produto se estragou. Então, nesse caso, eu posso responsabilizar o comerciante pela má conservação do produto. Ok? Agora, perceba o seguinte. No artigo 13, no seu parágrafo único, o CDC determina, né, que o comerciante que ressarcir o dano ao consumidor pode exercer o seu direito de regresso. Seu direito de regresso contra os demais. Tudo bem? Contra os demais. Então, o que acontece? Esse direito de regresso, ele vale, por exemplo, para o comerciante contra os fornecedores. Tudo bem? Contra os fornecedores. Então, às vezes, o produto, ele causou um dano ao consumidor, mas não foi culpa do comerciante. Foi culpa, por exemplo, do fabricante. Ok? E aí o que acontece? Presente uma dessas hipóteses, o consumidor entra com a ação contra o comerciante. E aí o comerciante repara os danos. Pelo artigo 13, parágrafo único, esse comerciante ele pode exercer o seu direito de regresso contra o responsável, contra o fabricante, contra o produtor, enfim. Tudo bem?
E esse direito de regresso, ele também é válido, essa informação é muito importante para fins de concurso público, esse direito de regresso, ele também é válido entre os próprios fornecedores. Então, esse direito de regresso também é válido entre os próprios fornecedores. Então, por exemplo, eu tenho aí um fabricante, esse fabricante fabricou um produto com defeito, causou um dano ao consumidor. Só que o consumidor, imagine você, ele entrou com uma ação de reparação de danos contra o importador. Então imagine que o produto é um produto importado, né? Eu entro com a ação contra o importador, exigindo aí a reparação dos danos. O importador repara os danos para o consumidor e depois esse importador pode entrar com direito de regresso contra o fabricante. Lembre-se que fabricante e importador são fornecedores, né? Conforme nós já estudamos. Então esse direito de regresso, ele também é válido entre os próprios fornecedores. Tudo bem? Muito bem. Quando a gente fala em direito de regresso, é sempre bom também a gente fazer uma observação sobre o artigo 88 do CDC, uma observação de cunho processual, né? Então, o que acontece? O artigo 88 do CDC diz que esse direito de regresso, ele pode ser exercido através de uma ação autônoma, tá? Ou nos mesmos autos em que se deu a reparação do dano ao consumidor. Tudo bem? Então, o direito de regresso, ele pode ser exercido numa ação autônoma ou nos mesmos autos em que se deu a reparação do dano ao consumidor. Todavia, esse dispositivo proíbe aquela forma de intervenção de terceiros chamada denunciação da lide, ok? Então, essa forma de intervenção, a denunciação da lide, ela é proibida, via de regra, no âmbito das relações de consumo. O fundamento dessa proibição é a garantia, né, de uma tutela mais rápida e efetiva para o consumidor. Porque, via de regra, nós sabemos isso, né, as intervenções de terceiro tornam o processo mais complexo, mais demorado. Então isso acaba prejudicando a reparação dos danos do consumidor. Então o artigo 88 diz, olha, denunciação da lide, via de regra, é proibida no âmbito das relações de consumo. O STJ entende, né, que a denunciação da lide é proibida nos casos de responsabilidade pelo fato do produto e também do serviço, tá? Então isso é uma jurisprudência bem tranquila. Agora, aproveitando ainda o ensejo do nosso vídeo, eu quero começar a falar agora sobre um tema, encerramos aí praticamente a responsabilidade do comerciante, mas eu quero apenas iniciar um tema importantíssimo, que é a exclusão da responsabilidade. Exclusão da responsabilidade. Porque perceba, o que nós estudamos até agora, nós vimos os elementos dessa responsabilidade, nós vimos os sujeitos dessa responsabilidade, acabamos inclusive de estudar o comerciante como sujeito dessa responsabilidade, e agora a gente tem que estudar as causas de exclusão dessa responsabilidade. Tudo bem? Nós temos aqui, nesse tema, o artigo 12, parágrafo 3º do CDC, né, como dispositivo que trata
a respeito aí dessa matéria. Então o artigo 12, parágrafo 3º, fala que o fabricante, o construtor, o produtor ou importador, ok? Então nós estamos falando, eu vou só colocar aqui para relembrar. Fabricante são os sujeitos da responsabilidade que nós já vimos, né? Fabricante, construtor, produtor ou importador, ok? Fabricante, construtor, produtor e importador, ele estará isento de responsabilidade nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Quando esse sujeito ele provar que não foi ele que colocou o produto no mercado. Ok? Então, o primeiro caso é não colocação do produto no mercado. Claro, né? É bastante lógico. Como é que eu posso ser responsabilizado por um produto que eu não coloquei no mercado? Né? Seria totalmente injusto eu apenar uma pessoa que não foi a responsável por colocar o produto com defeito no mercado de consumo. Então é aquele exemplo que, se não me falha a memória, eu até já citei aqui no curso. Você vai num camelô e compra um óculos de sol falsificado. E tá lá escrito, né, Ray-Ban. Nós sabemos que a Ray-Ban é uma marca renomada, de excelente qualidade de óculos de sol. Mas, às vezes, né, o fulano não tem dinheiro para comprar um óculos original, ele vai num camelô, compra um produto da Ray-Ban falsificado, né, e leva para casa. Veja, se esse produto falsificado ele gera uma lesão, ele gera um problema no olho do consumidor, não faz sentido esse consumidor se voltar contra a Ray-Ban exigindo uma reparação de danos. O que a Ray-Ban vai alegar em sua defesa? Artigo 12, parágrafo 3º, inciso 1, falou, mas escuta, esse produto não fui eu quem coloquei no mercado de consumo. Tudo bem? 2. Segunda hipótese, né? Veja, segunda hipótese, o fornecedor, ele até colocou o produto no mercado. Mas o defeito é inexistente. Então, aqui nesse caso, o fornecedor, ele consegue provar que o defeito é inexistente. Não existe defeito. Tudo bem? Não existe defeito. Veja, posteriormente, quando nós formos falar sobre os aspectos processuais da relação de consumo, nós vamos ver que nós estamos aqui diante de uma hipótese de inversão do ônus da prova, tá? Porque, de acordo com o CDC, cabe ao fornecedor provar que o produto não contém o defeito, tá? Então aqui nós vamos ter uma regra de inversão legal do ônus da prova. Mas isso a gente vai estudar aí posteriormente. E por fim, eu vou colocar aqui do lado, né? Terceira hipótese excludente da responsabilidade é o que nós chamamos de culpa exclusiva. Culpa exclusiva do consumidor, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ok? Culpa do próprio consumidor ou de terceiro. Nessa terceira hipótese que nós estamos falando de exclusão da responsabilidade, a exclusão se justifica porque aqui nós vamos ter um rompimento do nexo de causalidade.
que é um dos pressupostos, é um dos elementos da responsabilidade que nós, inclusive, já estudamos. Então, se a culpa é exclusiva do consumidor, aquele defeito ele não foi causado por uma conduta do fornecedor. O defeito foi causado por uma conduta do próprio consumidor ou de terceiro. Então, nesse caso, eu rompo o nexo de causalidade. Tudo bem? Então eu vou ter a exclusão da culpa. Beleza? Sobre aqui para a gente encerrar o nosso vídeo, né, para o vídeo não ficar muito longo, perceba que eu estou falando nessa terceira hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então eu vou fazer aqui uma observação, você não pode confundir essa hipótese com o que nós chamamos de culpa concorrente. Culpa concorrente da vítima. Porque aqui na culpa concorrente da vítima, nós temos uma outra situação. A culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade. Tudo bem? A culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade. O STJ, ele vem entendendo que se ficar caracterizada a culpa concorrente, nós podemos ter uma atenuação, tá? Nós podemos ter aí uma atenuação da culpa, podemos ter uma atenuação da culpa do fornecedor, tá? Então você percebe o seguinte, essa atenuação da culpa, ela acaba sendo bastante relevante na hora em que eu for quantificar o dano. Tá? Então eu entro, né, o consumidor entra com uma ação de reparação por danos materiais, por exemplo, contra o fornecedor e o fornecedor, em sua defesa, alega uma culpa concorrente. Nesse caso, veja, se eu estou pedindo, vamos supor, 10 mil a títulos de dano material, né, esse valor ele vai ser muito provavelmente diminuído em razão dessa culpa concorrente. Agora, perceba, isso aqui que eu estou passando para você, esse entendimento acerca da culpa concorrente, é um entendimento do STJ, tá? É um entendimento do STJ. O problema, infelizmente, é que nós temos uma divisão. Porque em que pese o STJ ele tenha entendido nesse sentido que eu acabei de te explicar, muitos entendem que a culpa concorrente não gera essa atenuação da culpa do fornecedor. Por quê? Em razão da ausência de previsão legal nesse sentido, tá? Então o STJ, ele tem o posicionamento dizendo, olha, teve culpa concorrente, atenua a culpa do fornecedor. Alguns consumeristas seguem o posicionamento do STJ, que é, sem sombra de dúvida, o melhor posicionamento para fins de provas e concursos. Mas outros consumeristas dizem, não há que se falar em atenuação da culpa do fornecedor pela culpa concorrente da vítima em razão da ausência de previsão legal nesse sentido. Muito bem, meus amigos, então a gente vai parando por aqui para o vídeo não ficar muito demorado. Estamos quase terminando esse ponto da responsabilidade pelo fato do produto. Próximo vídeo, damos sequência aí ao nosso estudo. Espero que vocês estejam gostando, espero que estejam acompanhando o curso. Bons estudos e nos vemos na próxima aula.